Boa tarde, pessoal. Vamos começar a semana. Hoje já é dia 22 de fevereiro, última semana do mês. Passou rápido, hein, gente? Então, hoje a gente vai fazer algumas atividades sobre figuras geométricas espaciais, figuras geométricas planas. A gente vai fazer um pouquinho sobre simetria, o que é simetria. Tá bom? Mas é bem rápido, é bem fácil, vocês vão fazer tranquilamente, tá? Então, primeira atividade de hoje, né? São com as figuras geométricas espaciais aí, vocês têm aí algumas imagens, né? Algumas figuras, né? E aqui a gente tem a base. Desse lado de cá, a gente tem as bases. O que é as bases? É onde se apoiam a figura, onde a figura fica em cima de algum lugar, essa parte é a que apoia. Então, nós temos aqui um triângulo. Qual dessas figuras geométricas espaciais aqui tem como base o triângulo? Vocês vão marcar com um X aqui, tá bom? Na letra B, nós temos o círculo. Lembrando que, assim, quando eu tenho a face, triângulo, círculo e retângulo, eu tenho a face, eu tenho uma figura geométrica plana, porque ela está planificada, é só uma parte dela aqui, nesse caso, né? Porque a gente tem a planificada toda. Mas nesse caso aqui, é somente a figura geométrica plana. A espacial é aquela que tem dimensões, tem altura, largura, comprimento, tá bom? Que a gente chama de prisma, poliedros. Agora a gente tem na letra C o retângulo. Qual dessas figuras aqui tem como base o retângulo? Então aqui nós temos o círculo, qual que é como base o círculo? E na letra D nós temos o pentágono, que é aquela figura que tem 5 lados. Lembra que eu expliquei para vocês na outra aula? O Brasil é pentacampeão, porque ele foi campeão 5 vezes. Então, pentágono tem 5 lados, ó, 5 lados, tá bom? Então, qual dessas figuras aqui tem como base este pentágono? Fácil, né, pessoal? A próxima aqui, agora sim, nós temos ele planificado, ou seja, como se eu tivesse pegado essa figurinha aqui e aberto, igual eu pego uma caixa de chocolate, por exemplo, e abro ela. Eu pego uma caixa de pasta de dente, de creme dental, e eu abro ela. Quando eu abro, eu planifico. Então, eu tenho aqui as figuras geométricas espaciais, que são chamados de prismas, tá bom? São chamadas de prismas. E a planificação, vocês vão ligar qual é a planificação aqui de cada uma dessas figuras, tá bom? Então, nós temos um prisma quadrangular, aqui o prisma quadrangular, prisma hexagonal, o prisma triangular e o prisma hexagonal. Eu havia descido aqui um pouquinho, ficou ruim para ler, né, pessoal? Mas deu para entender, ok? Só fazer a ligação aqui, tá? Lembrando que como tudo é figura, são imagens, tudo isso aqui poderá ser colado no caderno. Vão desenhar isso aqui no caderno, não, porque é muito difícil fazer esses desenhos, tá bom? Então, colem todos eles. Vocês vão recortar aqui as beiradinhas, né? Pra caber na folha direitinho e colhem no caderno de vocês, tá bom? Agora, lembra que eu falei, a gente vai ver um pouquinho de simetria? O que é simetria? Simetria são as duas partes, quando a gente pega qualquer coisa e dobra ao meio, exatamente ao meio, e divide em duas partes. A gente não precisa dividir. Vocês podem pegar aí uma folha de papel, dobrar ela exatamente o meio, aí vocês vincam ela. O que é vincar? Passa o dedinho lá onde deu a dobra, aí você abre, vai ficar uma linha reta, não vai? Esse é o eixo de simetria, ou seja, as duas partes são iguais. O nosso corpo, o corpo humano, ele é simétrico. Porque se a gente imaginar uma linha divisória aí partindo aí se a gente colocar no rumo aí no nariz, no meio do nariz até lá embaixo, né? A gente vai ter, de um lado tem um braço, do outro lado tem outro braço, de um lado tem uma orelha, do outro lado tem outra orelha, de um lado tem um olho, do outro lado tem outro olho, entenderam? Que o nosso corpo, ele é simétrico,
né? Ele tem duas partes que são iguais, tá bom? Então, o eixo de simetria é esse aqui, ó. Quando eu pego aquela folhinha que eu falei pra vocês, eu dobro, eu vinco ela, eu marco ali aquela parte da dobra, e eu abro ela de novo, ele vai ficar um risco, não vai? Uma linha reta. Esse é o eixo de simetria. Isso quer dizer que este lado é exatamente igual ao outro, certo? A natureza, ela é perfeita, né, gente? Perfeita. E o nosso arquiteto, que é Deus, né? É o maior de todos os arquitetos, faz tudo perfeito, tudo na natureza também existe simetria. Então, entenderam o que é o eixo simétrico? Então, vocês vão ver aqui na água, olha só, refletiu, o que está em cima aqui foi refletido na água, mas onde é o eixo simétrico aí dessas imagens? Vocês vão traçar um traço, vai pegar o lápis de vocês e vai riscar aí. Será que é aqui? Será que é aqui que faz com que fique duas partes exatamente iguais? Tá bom? Só pegar. Façam com lápis vermelho, que é para aparecer mais, tá bom? Porque a imagem é preto e branco, né? Um lápis vermelho vai destacar. Então, vocês só vão traçar aqui o eixo simétrico, igual tá aqui, ó, na borboletinha, tá bom? Número 2, a linha grossa é um eixo de simetria, né? Nessa folha aqui, né? Nessa folha quadriculada. Então, nós temos aí, se a gente pegasse essa folha e dobrasse ela para cá, ou daqui para lá, nós teríamos esse eixo, certo? Então, nós temos aqui, ó, de um lado nós temos um triângulo, e daqui a gente tem um triângulo, porque está dobrado, não é exatamente igual ao meio, né? Mas deste lado, a gente tem um retângulo, e não tem ele lá de cá. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhá-los. Vai desenhar este retângulo do lado de cá, igual foi desenhado, ó, tá vendo? Aqui tem um quadrinho só de distância do eixo simétrico. O retângulo já não tem, já tá mais distante. Igualzinho ele tá de cá, na mesma distância, mesmo número de quadrinhos, vocês vão desenhá-lo aqui, para que fique exatamente igual. Outra atividade de simetria, olha que legal, é esta linda borboleta. Vocês vão fazer aí o eixo de simetria, tá vendo aqui? Como se tivesse dobrado ao meio, tá desenhado numa folha. Vocês vão desenhar o outro lado. Vocês vão olhando aqui, igual tá aqui, ó, e vai fazendo os risquinhos, igual tá bom? Igual tá aqui, vocês vão olhando e vão riscando, ó. Desce, ó, tá vendo? Aqui, fecha. Depois faz, igual tá aqui, vocês vão traçar, tá bom? Aqui, fazendo que tenha outra parte da borboleta com a mesma quantidade de quadrinhos, de espaço, tudinho. E depois, toda borboleta é muito, muito colorida. Não é isso, gente? Borboletas são lindas, né? Já tem até um poeminha que fala borboletas brancas, azuis, amarelas, todas tão belas, né? Então, vocês vão pintar aí. Esta vai fazer o eixo e depois pintar bem bonito esta borboletinha. Um recadinho aí, uma curiosidade, né? Fique sabendo. Conhecida como cidade dos azulejos, São Luís, capital do Maranhão, já foi habitada por franceses e holandeses, mas foram os portugueses que a edificaram. O clima muito quente do verão e de muita chuva no inverno levou à necessidade de revestir as fachadas das construções com azulejos. Grande parte desses azulejos vinham de Portugal. Então, chovia muito. Então, para impedir aí a umidade dentro das casas, né, porque eles não estavam acostumados com isso, né, com tanta chuva, eles revestiram as paredes com azulejos. E em 1977, a Organização das Nações Unidas, né, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO, incluiu São Luís na lista do Patrimônio Mundial. Eu falei ONU porque está tão discutida a ONU aí em todas as notícias, os jornais, né? A gente acaba ficando com isso na cabeça, né, pessoal? Então, olhem aqui, ó, esse painel de azulejo. Ele tem os eixos simétricos dele, tá vendo aí?
Olha aí, tá? Então, eles podem ser encontrados um ou mais eixos de simetria aí. Na cerâmica da casa de vocês, né, vocês podem olhar que sempre é assimétrico, né? O pedreiro sempre tem esse capricho de colocar sempre uma cerâmica na mesma posição da outra. E eles fazem isso naturalmente, né? E sem querer estão trabalhando aí a simetria. Então, quer dizer que a gente trabalha a simetria, só que a gente não usa o nome, o termo técnico, certo? Então, hoje é só isso. Lembrando que aqui também vocês vão recortar e colar no caderno, tá bom? Vocês só vão fazer a outra parte, certo? Então, bom trabalho de matemática para hoje é só, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem da vovó, do vovô, do papai, da mamãe e de vocês também. Lavem sempre as mãos, usem álcool gel, for sair de casa, use máscara. Chegar gente estranha na casa de vocês, use máscara. Não é feio, é saúde, tá bom? Até mais!